Já parou para pensar como seria investir em centenas das maiores empresas do mundo de uma vez só, com uma única operação? Pois é, hoje a gente vai desvendar exatamente como fazer isso com uma ferramenta super poderosa e acessível, o ETF. Vamos lá! Olha, um dos maiores desafios para quem investe é conseguir diversificar. Pensa bem, como é que se compra ações de dezenas ou até centenas de empresas sem ter um trabalho gigantesco e custos lá em cima? Essa é uma pergunta excelente. E a resposta para ela está mudando o jeito de muita gente investir. E a resposta é o ETF, sigla para Exchange Traded Fund. Pensa nele assim, é um fundo de investimento, só que negociado na bolsa de valores igualzinho a uma ação. Mas qual é a grande mágica? Ele não representa uma única empresa, mas sim um pacote completo de ativos. Mas como isso funciona na prática? Vamos lá. Primeiro, imagine um índice que reúne as 100 maiores empresas de um país. Para investir em todas elas, em vez de fazer 100 compras diferentes, basta comprar uma única cota de um ETF. E pronto. Esse ETF já tem todas essas empresas lá dentro e o trabalho dele é só espelhar o desempenho desse índice. Simples, né? O resultado disso é bem fácil de entender. Se o índice que o ETF está seguindo sobe, o valor da cota do ETF sobe junto. Se o índice cai, o ETF vai atrás. Ele é basicamente um reflexo do movimento de todo um mercado ou de um setor. Certo. Então a gente já entendeu a mecânica básica. Mas o que exatamente pode ter dentro desse tal conjunto de ativos? É aqui que a coisa fica interessante de verdade e a gente vê o quão versátil um ETF pode ser. A variedade é incrível, de verdade. Dentro de um ETF, dá para encontrar desde ações de empresas e títulos de renda fixa até cestas focadas em setores específicos, como tecnologia e energia. Tem até ETFs que juntam commodities, tipo ouro, ou que seguem estratégias de investimento bem definidas, como focar em empresas de alto crescimento. A flexibilidade é enorme. E tudo isso leva a gente para a ideia central, a filosofia por trás do ETF, que é diversificação com simplicidade. O objetivo é dar acesso a uma carteira completa e variada com uma única transação, sem aquela dor de cabeça de ter que gerenciar um monte de ativos diferentes. Para a gente entender de vez o poder dessa cesta única, nada melhor do que uma comparação direta. Vamos colocar o ETF cara a cara com o ativo mais famoso da bolsa, a ação individual. A diferença fundamental é essa aqui, ó. Uma ação representa o futuro de uma única empresa. O sucesso depende só dela. Já o ETF representa um conjunto, uma média. A aposta não é um resultado específico, mas sim no comportamento geral de um mercado ou de um setor inteiro. Beleza, o conceito está claro. Mas e os aspectos práticos? Como os ETFs funcionam no dia a dia? Um ponto super importante para qualquer investimento são os custos, né? Então, um dos maiores atrativos dos ETFs são os custos, que costumam ser bem baixos. E por quê? Primeiro, a taxa de administração é bem menor que a de outros fundos. Os custos são divididos entre milhares de investidores. E o pulo do gato? Como a maioria dos ETFs só replicam o índice, não tem uma equipe de analistas tentando ser o gênio do mercado, sabe? Isso significa menos compras e vendas e, claro, menos impostos e taxas. É o que chamam de gestão passiva, super eficiente. Mas, é claro, como qualquer coisa no mundo dos investimentos, ETFs não são perfeitos e é fundamental ter uma visão equilibrada. Então vamos analisar agora, preto no branco, as vantagens e as desvantagens. Vamos começar pela parte boa. A principal vantagem, sem dúvida, é a diversificação imediata. Comprar e vender é tão fácil quanto negociar uma ação. A transparência é total. Dá para saber exatamente o que tem dentro do fundo. Os custos são baixos e eles são perfeitos para a estratégia de longo prazo. Aquele famoso comprar e segurar. Agora, o outro lado da moeda. Um ETF não tenta ganhar do mercado, ele apenas acompanha o mercado. O que isso significa? Que ele também acompanha as quedas. Além disso, alguns ETFs menores podem ter pouca gente negociando, o que dificulta a venda. E, por fim, pode acontecer o tal do tracking error, que é uma pequena diferença entre o desempenho do ETF e o do índice que ele segue. Ok, depois de tudo isso, vem a pergunta. Afinal de contas, para que tipo de perfil de investidor os ETFs são mais indicados? Vamos ver quem mais se beneficia com essa ferramenta. Olha, os ETFs são uma porta de entrada fantástica para quem está começando, justamente por serem simples. Também são perfeitos para quem adota a filosofia de investir a longo prazo. E para quem busca simplicidade, um pouco mais de previsibilidade e quer diminuir o risco de ter todo o capital focado em poucos ativos, eles são uma ferramenta excelente. E assim a gente fecha essa nossa exploração sobre os ETFs. Vimos o que são, como funcionam, seus pontos fortes e os pontos de atenção. A reflexão que fica é:
Ao combinar simplicidade, baixo custo e diversificação, será que o ETF não é uma das peças mais inteligentes no quebra-cabeça de uma estratégia de investimentos bem montada?